O Corinthians tem que ser agressivo e ir pra frente? No momento que com está? O Ramon Dias? Tem. O Corinthians tem que jogar sempre pra frente. Aliás, eu acho que todos os Esse time permite jogar assim? Eu acho que vai muito do treinador. Se ele conseguir montar um sistema capaz de fazer o time jogar equilibrado e compactado, você pode fazer isso. Agora, isso demanda treinamento. Não vai ser hoje que ele vai conseguir fazer isso. Certo? A defesa do Corinthians é muito ruim, né? Esse que é o problema. O André Ramalho... Do goleiro ao lateral esquerdo são todos fracos. Sim, todos fracos. Nenhum poderia jogar no Corinthians. Nenhum. O Corinthians precisa de um goleiro, de um lateral direito, de um zagueiro central, de um quarto zagueiro e de um lateral esquerdo. E o que aconteceu com o Gustavo Henrique, hein? Gente, o Gustavo Henrique, ele sai do Santos. Antes ele sair do Santos, ele jogou uma temporada, tá? A temporada anterior, ele ficou 1 ano parado e o Santos pagando o salário dele. Aí o contrato dele terminou no final da outra temporada, ele simplesmente virou as costas pro Santos e foi embora. Já conheço a figura. O histórico de lesões dele é um histórico razoável. Razoável, tá? O Santos o amparou, como, por exemplo, o Palmeiras fez com o Dudu. Sim. Imagina o Dudu termina o contrato dele no final do ano, mas suponhando, né? Supondo. Termina o contrato dele no final do ano, ele pega, vira as costas, o Palmeiras vai embora. Fala, pô, eu te segurei aqui 1 ano, cara. Sim. Eu paguei salário pra você 1 ano. E não era pouco, entendeu? O Gustavo Henrique fez a mesma coisa com o Santos. Fez a mesma coisa. E era um jogador que tem um histórico de lesão muito grande. Tá? Ele é bom jogador. Mas um jogador se contunde demais, que por isso mesmo não tem ritmo de jogo, porque tá mais um DM do que em campo. E é lento, hoje tá lento. O zagueiro exatamente. completamente fora de time. Exatamente. Né? Você vê que todo mundo se cria em cima dele. E o Corinthians contratou o Hugo Souza, goleiro. Eu tenho dúvida. Eu também. Eu também tenho dúvida. Se esse era o goleiro. O Miquelete ali já tá... Não! Donelli ele é o novo! É o novo Dida. Não sei o que, vocês não têm ideia. Ó, que a ele frase... falou? Não. Fala. Perto do Donelli é o Gordon Banks. Mas aí é que tá, você acha que isso pode acontecer. Porque o goleiro que está lá no momento é um goleiro que deixa a desejar. Aí vem um outro cara e fala assim, nossa, que bom. Agora vai, a hora que o cara entra, por exemplo, mas não vou dar exemplo aqui, eu ia dar um exemplo, não vou dar. A hora que o cara entra, você começa a ver que ele tem deficiências também. E não vai resolver nada. E o dinheiro foi investido nesse goleiro. O Corinthians poderia ter contratado o Marcelo Groi. A história do Corinthians de goleiro, exato. A história do eu vou citar com o Palmeiras. Que tinha 2 caras que treinavam muito bem na reserva. Eu acompanhava lá o dia a dia. O Bruno e o Deola. Eles eram ótimos. Terceiros, quartos goleiros ali. Eles eram muito bons. Todo mundo olhava pra eles e falava assim, esses caras vão se engalfinhar pela titularidade. Quem? E o Bruno. Eles vão se engalfinhar pela vaga do Diego Cavalieri e do Marcos. São os 2 futuros. Só que quando subiram ao profissional, o time estava igual ao Corinthians. Era uma draga. Um lixo. O Palmeiras estava no lixo. Né? Na lata financeiramente, tudo. Estava tudo arrebentado. E o que acontece? Quanto mais você leva chute a gol, mais chance você tem de tomar gol. Óbvio. E, obviamente, se você tem um time que não tem bom preparo físico, bom preparador de goleiros, bom preparador físico, nada, se não tem estrutura, você não vai evoluir. E o que aconteceu? Os caras entraram e não renderam nada. Então, o que eles eram tão bons ali, entre base e profissional, quando assumiram uma condição de chance, não deram certo. Que é o que pode parecer esse caso que você queria citar. Entendeu? De 2 goleiros que eles não eram maus profissionais, pelo contrário, nem o Bruno nem o Deola. Não acho que são maus profissionais, nada disso. Sabe? 2 pessoas assim, que eram super bons no trato, no dia a dia, tudo, não eram mascarados. Aqueles que falam assim, também tomara que se dane, porque o cara também é uma. Não, pelo contrário. 2 caras, até hoje, são caras bem educados, assim. Mas. E até o Rafael Alemão foi outro. O Palmeiras teve 3 goleiros que se talvez hoje estivessem no Palmeiras, hoje, eles poderiam ser 3 baita goleiros. Mas que na época pegou tudo errado e aí, infelizmente, as carreiras não decolaram como gostariam. A gente tem uma certa pressa, né? O Donelli pode ser um exemplo disso. O Carlos Miguel já era assim. O Corinthians teve uma época mais um pouco diferente, que foi o Rubinho.
né? O irmão do Zé Elias. O Marcelo, o Júlio César. Mas o Júlio até que ainda foi campeão. O Júlio foi campeão brasileiro, né? O Júlio ainda jogou mais. Mas agora esses outros pegaram momentos ruins, que é o momento de agora. Esse é o momento. Gente, o goleiro vai pegar momento ruim mesmo. Se o momento for bom, ele não vai entrar. Então o cara tem que assumir. O Cássio pegou um momento péssimo do Júlio César, entrou e fez história. Então eu nem me apego muito a isso. O que eu acho é que o Donelli tá sendo crucificado por parte da torcida e tal, de maneira exagerada, na minha opinião. Não acho que ele falhou feio em nenhum jogo. Eu também acho que não. Acho que ele entrou numa bucha tremenda, os caras conseguiram se livrar de 2 excelentes goleiros, falou, vai lá, segura a bomba. Aí o cara vai... Queria o quê? Que ele não tomasse nenhum gol nos jogos? Que ele pegasse todas as bolas do mundo? E ele não tem tempo de gol, ele não tem maturidade de gol, ele não tem idade o suficiente pra ser um baita goleiro que a gente espera, acredita que ele possa ser. Eu acho que estão agora acelerando demais. Pra mim, Facincani, eu acredito que o buraco é mais embaixo no sentido assim de quem você imagina que vai recuperar o Corinthians. Quem é a referência técnica ali que vai tirar o Corinthians? O time depende do Garro hoje. É Garro, é Coronado. Eu acho que é Garro e Coronado. É Bidon. Yuri Alberto, a gente sabe que também não pode ser, não tá dando pra contar com o Yuri Alberto nesse momento.